Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre a raça American Staffordshire Terrier. Eu sou o Sandro Moura, criador pela raça do canil Sina Bulls, e aqui ao meu lado eu tenho o prazer e a honra de estar com Cláudio Camarilha, pessoal. Tá? Criador, dedicado, nome forte aqui do Brasil. E aí, Cláudio, como está? Tudo bem, cara? Tudo bem, Sandro? Como é que estão as coisas por aí? Ótimo, ótimo. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui nesse programa aí. Eu já venho acompanhando há um bom tempo e é uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho sobre a raça. Muito obrigado. Pessoal, quem conhece o Cláudio sabe do nome Camarilha, né? Conhece Camarilha, é um dos criadores mais influentes aqui do Brasil, reconhecido internacionalmente também, e é um dos caras que veste a camiseta, pessoal, um dos caras que veste mesmo, e eu tenho uma honra mesmo de estar conversando com ele aqui, e todo mundo sabe que eu gosto de compartilhar isso. Tá? Mas, em primeiro lugar, eu vou explicar uma coisa. Estamos voltando com uma série de 10 lives, onde vamos falar sobre a Mundial, que aconteceu o ano passado aqui, tá? E com alguns criadores que saíram premiados. O Cláudio é um deles, tá? Mas, além disso, o Cláudio também, além de criador, ele faz parte do Departamento Nacional, não é, Cláudio? Isso é É, o- muito importante. é só uma correçãozinha, é o Conselho Brasileiro da Raça. Os Conselho departamentos são Brasileiro da regionais. Raça. Conselho Brasileiro da Raça. Desculpe, então, pessoal. Tá, então, eu vou começar com o Cláudio, já para quem não conhece ele, como ele começou na raça, e aí nós vamos indo até o departamento e depois até a Mundial, tá? Bom, Cláudio, como foi o teu primeiro contato com a raça? Onde tu viu a raça pela primeira vez? Na verdade, a primeira vez que eu tive contato com a raça, eu não dei muita atenção para isso, né? Era uma época que os pitbulls estavam na moda no país, né? E eu conheci por incrível que pareça, hoje eu até moro perto dele. Eu sempre digo que ele é meu mentor. O nome dele é Peter Casotti, ele é um suíço, tá? E ele criava pitbulls e ele tinha um American lá que se chamava Cotan. Para mim era tudo pitbull, né? Para mim era tudo pitbull. Isso A que ano, diferença mais ou do menos? cachorro, isso foi em 98. Foi em 98. 98. E ele tinha esse cachorro lá, mas esse cachorro ele era totalmente diferente, né, dos pitbulls. Ele era aquele cachorro que ficava quieto na dele, vivia dentro de casa, né? Era um cachorro mais robusto, né? Então, ele me apresentou aquele cachorro e para mim assim, ele falava, não, esse aqui é um América, tá? E para mim, América era América Pitbull, era tudo a mesma Sim, coisa, era né? tudo, naquela É, época era... a mesma coisa. E eu Claro. acabei, posteriormente, depois disso, ele trouxe uma cadela, uma pitbull dos Estados Unidos, chamava Shosha, e esse cachorro se chamava Cotan, né? E aí eu era garotão e tal, comecei o meu primeiro trabalho, meu primeiro salário, fui comprei um filhote do Cotan com essa cadela americana, que depois eu fui saber que tinha um pedigree de América também, essa cachorra, né? Sim. Eu comprei esse cachorro como pitbull, depois que eu comprei esse cachorro, estava na moda, aqueles pitbulls mexicanos e tudo Sim, mais, sim. né? Eu tinha alguns amigos que trouxeram uns cães da Europa que eram terríveis, Só, né? E só não uma era bem dúvida, o que eu assim, ó. queria. É o pitbull mesmo, aquele de linhagem Pitbull, tradicional, o da pitbull, essência mesmo. Aí eu comprei uma mexicana mesmo, Sim. a cadela era terrível. A cadela era terrível. A gente trabalhava muito, né? Naquela época a gente era garoto. Então, assim, a gente fazia muito questão de adestramento, trabalho, Sim, apresentação em sim, sim. colégio e tudo mais, né? Mangueira. E essa cadela ninguém queria fazer figuração para ela, cara, porque ela era perversa. Ela não pegava o bite, né? Ela Ela ia já direto tinha, no já, ela, cara. não, ela ia direto ou no calcanhar do cara, ou no tornozelo do cara, ou no punho, ou então no pescoço. Ela fugia de totalmente E uma do, maquininha. era uma máquina essa cadela. E aí, e eu tinha o Nemo, que era filho do Cotan, que já era um América e eu não Sim, sabia, né? Criei esse sim. cachorro até 2008 e aí em 2008 ele faleceu. Ele era um cachorro que carregava minhas filhas nas costas e tudo mais. Extremamente dócil com a família.
totalmente dócil e fazia um trabalho de guarda fantástico, né? Ele foi treinado para isso. A gente, na época, eu lembro que a gente fazia segurança e tinha um amigo meu que tinha uma casa de show, assim, numa fazenda. Sim, E aí, o segurança eram os cães. Naquela época, a gente fazia isso, né? claro. Segurança, ele contratava o cara e o cachorro. Sim. Né? Então a Me gente diz uma fazia segurança, coisa, como era uma área grande, a gente fazia segurança com os cães. tá? Né? Me diz uma coisa. E essa tua experiência como cão de trabalho, como cão de proteção, ela foi boa, não? Então, como era um cachorro que foi treinado desde jovem para isso, ele realmente tinha um baita de um potencial. Né? Sim, Quando ele morreu, eu falei, não vou criar mais pitbull, não quero mais. Né? Cheguei até um canil de pitbull, na época, que chamava Velho Pirata. E eu, aí eu desfiz de todos os cães, fiquei só com o Nemo, né? Minhas filhas nasceram e tudo mais, e aí no período que elas nasceram, eu já tinha o Nemo. E quando o Nemo morreu, eu falei, não quero mais, não quero mais e tudo mais. Só que eu mudei para uma casa, né? Uma casa num sim, local mais isolado, perto do aeroporto. E aí entendi. a casa do vizinho foi assaltada. E aí, quando foi assaltado, ele fez juntou um monte de gente lá para fazer um circuito de segurança e tal, tal, tal. Eu cheguei para minha esposa e falei, esse negócio de segurança de circuito para mim não dá certo, não. Eu vou colocar um cachorro aqui. Aí eu queria uma raça totalmente diferente do Pitbull, né? Aí eu, aí eu comprei 2 América, querendo que eles fossem Pitbull. Comprei 2 Costa Rica, que era a gringa o nome do cachorro era Capone. Lembra da onde? Acho que eu vi. O Capone é um tigrado, não? Não, era um preto. Era um Preto. preto, na época era um preto. Agora Isso. tem um Al Capone, que é um vermelho, mas na época esse Capone era preto, era só Capone o nome dele. E os cachorros eram terríveis, né? Eu fui num cara que fazia um marketing muito grande, e aí eu cheguei lá, escolhi o cachorro, né? Escolhi o cachorro primeiro, depois escolhi uma cadela. E depois fiquei um tempão esperando o pedigree. Aí toda vez que eu ia lá, o cara era meio político. Ele falava assim: Não, pode deixar que eu vou fazer um pedigree massa para os seus cachorros. Vou fazer. Então, é, Aí tu vou já... fazer um pedigree massa para os seus cachorros e tal. E aí ele me passou os cachorros. E aí assim que eu peguei esses cachorros, eu comecei a fazer um trabalho com eles. Só que assim, como a gente já vinha fazendo um trabalho profissional há muito tempo nessa área, a Sim, gente viu que os cachorros não correspondiam, né? Eles não chegavam assim, fazia o que tinha que fazer, mas era aquele negócio, o cachorro ia lá, mordia, esperando para poder virar as costas para poder voltar para trás, né? Não ficava ali naquele foco, não sim, era aquela loucura, né? sim, sim. E aí, cara, eu fui me irritando com isso, tava gastando dinheiro, tava gastando tempo com os cachorros. E aí eu entrei naquele tempo era Orkut, né? Orkut. Entrei no Orkut, comecei a olhar o pessoal que criava, o pessoal falava, não, cara, isso é um cachorro de exposição, isso não presta para isso não, e tal. Aí, beleza, eu resolvi levar os cachorros para exposição, né? Os E aí tu cachorros foi eram pra muito bem exposição, cara? tratados. Eu fui para exposição, isso foi em 2009. 2009. É, Aí em Brasília aí mesmo, né? Tu é de foi em Brasília, 2009, né? não. Foi em 2009. Foi em Brasília. Fui primeiro em Brasília. Aí contratei, aí falaram, não, você tem que contratar um cara e tal. Aí eu contratei um cara que foi indicado e o cara não sabia nada também, sabe? Ele Aí o montava o primeiro cachorro, era choque já terrível. foi Mas assim, o cara era adestrador e falava que era handler. renda, né? E aí o cara levou, cara, meus cachorros assim, era aqueles cachorros que era super bem tratado, pelo Sim, brilhoso, os cachorro forte e tal, de não sei o quê. noiva. Chegava na exposição, só ganhava quando não tinha cachorro nenhum lá, né? Que eles ganhavam alguma coisa. E aí eu olhava o jeito que o cara montava o cachorro, ele montava o cachorro e falava para um, perguntava para outro, mas como é que é? Agora eu fiz isso, eu tenho que fazer o quê? Aí ele saía perguntando para os outros renders o que ele tinha que fazer, não sabia qual era a classe que Ah, o tinha que cara também usar. estava iniciando. Não, cara, era terrível. E aí eu olhava como o cara montava o cachorro esticado, aquele pescoção para frente, e o cachorro com aquela bunda lá em cima Sim. e tal. E eu falava, bicho, isso não tá certo, né? Isso não tá certo, não tá certo, não tá certo. E aí eu passei um ano, assim, levando o cachorro para exposição só para perder, né? Tomando esse É, impacto. e depois de um ano perdendo, aí um juiz me chamou na pista e falou: esse cachorro é seu, tá? Esse cachorro aqui é a Gnata. Pá. Ele tem isso aqui, esse cachorro não tinha que estar aqui na exposição, você tinha que castrar esse cachorro aqui. Um ano depois, né, cara? Aí ele falou assim, é igual aquela cadela ali, só que a cadela é prognata. Claro.
E tu nem Aí eu falei, ideia. qual cadela? Aí ele falou aquela não, eu falei, aquela ali também é sua. Eu falei, então você tá ruim nessa criação sua aí, cara. Esquece sim. Pega esses cachorros, castra e começa de novo. Aí Cara, foi a hora que eu comecei a estudar, né, a raça. a estudar a Comecei a raça. estudar, E, procurar. e bom assim, ó, o bom é que foi um juiz bem intencionado que te chamou, Sim, viu, talvez vendo o teu esforço, aí o cara te chamou e disse, velho. E aí foi um choque, não. foi, velho, na hora, né, cara? Você parou assim e falou assim, pô, tu achava que tava abafando com os cachorros. Aí isso passa em Os todo cachorros mundo, eram, né? os cachorros eram terríveis, cara. Eram terríveis. Isso passa. E aí tu decidiu, bom, chegou, eu vou fazer umas fotos. Aí, cara, aí o que que eu fiz? Eu entrei lá A primeira foto. no Orkut, né? No Orkut e tal, não sei o quê. Comecei a conversar com um, comecei a conversar com outro, comecei a descobrir as coisas, comecei a ver quem era que tava ganhando. Aí comecei a comprar cachorro. Sim, Tá me vendo aqui? tô. Comecei a comprar o cachorro. Aí comprei cachorro de 4 criadores diferentes. Aqui no Brasil, todos. Todos aqui no Brasil, né? E assim, eu virei amigo de todo mundo, né? Todo mundo Sim, tinha um conselho para me dar, porque era uma competição entre eles mesmos. E eu levava todos aqueles cães para exposição. São sim, cães que começaram ganhando, começaram a ganhar, né? sim, E aí sim, eu sim. comecei, a, opa, peraí, isso aqui tá dando certo e tal, não sei o quê. Comecei alguns cruzamentos, comecei a buscar outros cachorros fora, comecei a entender mais, se já estava indo muito para a exposição, já estava começando a ver como as Já coisas estavas funcionavam. gostando É, da coisa. e Eu já tô estava tentando. criando um olho para aquilo, né, cara? Sim, Aí eu sim, sim. comecei a criar, eu comecei a produzir, né? A Comecei a primeira cria produzir. tua foi em que ano? Cara, a primeira cria foi a cria do Asgar, né? Eu Em estou tentando colocar 2011 ele foi a aqui primeira numa. cria com fixo. Eu estou tentando colocar uma imagem dele aqui e eu não estou conseguindo, uma imagem que tu tem muito bonita dele. E esse Ah, cão sim. foi o cão que te estimulou assim, que começou a te. Cara, a mãe dele, que era a Tami, que era uma cadela que veio lá do Aderbal, ela era uma cadela super especial, né? Eu me lembro Era uma dessa cadela cadela. que se comunicava com a gente de uma forma totalmente diferente dos outros animais, né? Eu cheguei a ver umas Ela, fotos ela, dela muito bonita. ela era muito séria, mas era uma cadela serena, uma cadela tranquila, mas fiel, muito corajosa, né? Sim. E ela era um fenômeno. E aí foi a primeira ninhada que eu tirei com ela, né? Eu tinha adquirido uma máquina há pouco tempo atrás, né? Esse aí é o Asgar, é o Esse é o tubarão Asgard, branco. né? Aí que nós temos. É, Aí, ó. Aí. Tem que ser a outra, eu acho. Isso. Esse esse é o cão que tu tá me comentando aqui isso, da mãe isso. dele. Aí eu cruzei ela, comprei o máquina, né? Fiz uma parceria com máquina, comprei a Tami lá do Aderbal, Do Aderbal. trouxe a Tami, a gente fez esse cruzamento e nasceram 6 cães O, Blue o, e um, Pro um pessoal que não Luffy. sabe quem é o Aderbal é do Vitórias, né? Isso, do Vitórias. Ele tá criando agora Bully, né? Não tá É, muito. ele cria Bully. Mas é um cara que tem um conhecimento bom também. Sim, sim, ele na época fazia um trabalho muito forte, né, na raça. Sim. Eu me lembro dos cães maravilhosos que ele tinha. Sim, E sim. aí segue para nós. E aí tu fez o cruzamento. Aí fizemos esse cruzamento, né? Quando essa ninhada nasceu, eu estava viajando, a cadela fez um buraco no chão, estava tendo uma tempestade, Bah. os filhotes nasceram dentro do buraco e encheram de água. Minha esposa foi correndo lá, pegou os filhotes já boiando dentro desse buraco, tirou a cadela lá de dentro. E aí eu cheguei no dia seguinte e na hora que eu olhei pro cachorro, cara, o cachorro tinha um dia de vida. Eu falei, esse aqui é o meu. Esse aqui é o meu cachorro. Esse aqui é o meu. E escolhi o cachorro com um dia de vida. E já tinha uma coisa em mente já. Falei, não, eu quero um cachorro é, que possa ser um cão que tenha uma fotografia, sabe? Eu queria um cachorro que fosse uma fotografia. Aquele cachorro, na hora que eu vi, eu já sabia. Era ele e uma irmã, né? Ele nasceu meio que com uma cadela ali. Os dois juntos ali, era uma cadela meio que gêmea dele. Sim. E que até Miriel, até competi com essa cadela também.
E ela era o Asgar idêntico, até a altura era igual, só que assim, não com a estrutura de macho, né? Claro, claro. E é lindo, né, cara, quando tu bate aquele olho naquele filhote e tu tem a oportunidade de criar ele e ele vai te corresponder, né? E tu abrir a Cara, porta assim e ficar. o cachorro eu não tenho o que dizer, né? Esse cachorro realmente ele teve uma posição dentro da minha vida que foi totalmente diferente de todos os outros, né? Primeiro, ele era um cão atípico, né? Não era o modelo padrão da raça, né? A gente está Sim. falando de um cão que tinha 53 centímetros de altura e 44 quilos, né? Bem estruturado, bem Isso que dividido. ano, mais ou menos? Para um cachorro Ah, que. ele nasceu em 2011, né? 2011. Em 2011. Essa linha é uma linha muito precoce, né? Então, assim, um cachorro que com 10, 11 meses, ele já era um cachorro impressionante, né? Tanto é que quando eu levei esse cachorro para a Mônica, para ela apresentar, ela estava apresentando um outro cão meu em 2012, que era o Apache, Sim. que é o Jason, né, do American Pride, que é um cachorro que a gente fez campanha e vencemos naquele ano. E ela falou: não, você está me trazendo um problema aqui. Esse cachorro vai apagar o outro porque ele é enorme, né? Ele Sim. era um cachorro realmente muito grande, né? Era um cão blue com uma característica um pouco diferente para a época, né? Que era um cachorro Era um que, cão diferenciado para a época, até no tamanho, eu acho, não? sim, ele era grande, ele era um cão que tinha muito pescoço, né? E Cara, que não era faltava. muito comum, porque os Sim. Americans, a maioria dos blues vinham da linha dos cães costarriquenho, né? Costa E Rica. tinha os cães que vinham do Grizzly, que já eram cães que já tinha já vinha com uma estrutura mais Desenho mais bonito do Grizzly, um né? desenho mais bonito, né? Isso, mais E ele desenhado, um não, ele já pescoço. era um cachorro maior, com muito mais densidade óssea, com uma carcaça muito forte, né? Com bastante linha americana, mas porém um cão muito Muito robusto, forte. né? E com E um esse pescoço padrão, ele enorme. foi te acompanhando até hoje? Tu gosta desse tipo de cão? Qual o teu tipo de American dentro desses três que a gente Cara, costuma aí? como criador, como criador, é, você tem que pensar no padrão, né? Você tem que pensar no padrão. Sempre no padrão. Sim, eu sempre tive consciência que o Asgar era o meu cachorro, mas ele não era o meu American, ele era Sim, o meu cachorro, né? sim. Muito, brevemente, né? Eu já comecei a vê-lo nem mais como cachorro, já era uma Membro da família. personalidade, ele era um membro da família, era um amigo e tal. Então, assim, ele era um cachorro que correspondia basicamente a tudo. Ele realmente a gente tinha uma comunicação incrível. Uma vez eu estava conversando com o Julinho no, no telefone, e aí eu parava de falar com o Júlio e conversava com o Asgar, e o Asgar respondia, né? Que ele tinha uns sons que ele fazia comigo. Aí o Julinho falou: Claudinho, isso é o Asgar falando com você? Eu falei: é. Ele falou: rapaz, isso aí não é desse mundo, não, bicho. E ele é evangélico, ele falava assim: não, cara, isso aí tem um negócio de espírito aí por trás disso aí, vocês estão conversando. Eu tô ouvindo você conversando com o cachorro e o cachorro tá respondendo, né? Tem uns Então, que isso aí gostam é. de falar com a gente, É, né, cara? Não. exatamente. E isso é muito interessante, desculpa eu te cortar, isso é interessante, assim, ó, até para o pessoal novo, pessoal que, assim, de tu ter uma visão, mas que ela consiga ter dois tipos de cães, e tu entender que existe um padrão e o meu cão, entendeu? Porque daqui Sim. a pouco eu levo o meu cão para a exposição e me frustro, entendeu? Eu tenho Sim, que... e esse cachorro, ele era uma sociedade minha com o Bruno, né? Porque a gente tinha feito uma parceria no Máquina e tinha feito uma parceria na Tami, né? Ele acabou ficando com o Miriel, que foi uma cadela que a gente colocou em exposição, e o Asgar acabou ficando comigo. E a gente criou um vínculo tão forte que até para ele sair de casa era uma ciumeira danada, né? Então, assim, mas uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça é que o cachorro não era o Amstaff típico que eu tinha que produzir. E muita gente, por incrível que pareça, esse cachorro ele foi muito mais utilizado fora do canil do que dentro. Né? Ele Claro, era muito buscado justamente por causa dessas características, por ter conseguido bons resultados em pista, apesar de ser um cão claro. blue, apesar de ser um cão enorme. Né? Mas que E, atraía um certo público que gostava exatamente. daquele.
E aquele cachorro. E muita gente que me procurava falava assim, mas eu quero um cachorro igual ao Asgar. Eu falava, ó, esse cachorro aqui provavelmente eu nunca vou Eu produzir não um vou igual, cruzar mais. porque eu sempre busquei fazer algo que não fosse exatamente aquilo ali. Hoje, no meu canil, eu tenho 3 cadelas filhas do Asgar. Três Não tenho nenhum fêmeas. macho. Não tenho nenhum macho. Eu tenho uma de 6, uma de 3 anos e uma tá com 1 ano e meio, mais ou menos. E aí tu nunca mais vai se desfazer desse sangue. Tu vai sempre... Cara, eu já trabalhei muita coisa nesse sangue, mas eu não consegui tirar essa característica de cão gigante, não. Claro. Eu sou assim As também. cadelas são grandes também e são as cadelas que têm o comportamento que eu mais gosto, são cadelas que eu posso soltar juntas ali, que fazem um trabalho de guarda natural que eu não Claro. precisei ensinar, que elas já desenvolvem naturalmente. Hoje eu estava comentando sobre isso mesmo com um rapaz que veio me visitar, meu grande amigo, veio me visitar, e aí contando, cara, eu sempre vou ter alguma coisa da bisavó de Scarface. Tá ali, ó, entendeu? Tá com 3 anos, daqui a pouco eu vou cruzar ela com fulano, mas eu sempre vou ter, porque eu não consigo me desligar dessa coisa meia fortona que é da nossa época, a gente, entendeu? Tu olhava o outro campo, tu olha aquele cachorro gigante, forte, dentro das características, às vezes um pouco mais alto, mas aquele é o teu cão. Então, sempre vamos... Cláudio, me diz uma coisa, assim, ó, e aí tu começou a te interessar de verdade, e aí quando tu sai e entra num novo mundo, que é os cães mais típicos, mais terriers, mais que são shows, como é que tu enxerga esse... Então, quando eu comprei esses 4 cães, né? Esses 4 cães que eu coloquei todos em pista e tudo mais, e até ali eu tinha um apoio muito forte de todos esses criadores, eu pensei que eu poderia continuar ali, né? Eu já tinha um negócio comigo desde o tempo dos pitbulls que eu nunca gostei muito do inbreeding, né? O inbreeding sempre foi uma coisa que me afastou em relação à criação. Isso já vem do meu tio também, que criava cães antes de mim, e que não gostava dessa prática. Então, criação de Então, cães vem de família? exatamente. Essa que E aí, boa. cara, chegou um momento que, quando eu comecei a colocar Asgar em exposição, que eu comecei a colocar Miriel em exposição, que eu comecei a ter alguns resultados ali, eu comecei a sentir que esses colegas começaram a se afastar, né? Começaram a se afastar e tudo mais. Eu senti que, assim, que faltou aquele suporte nesse momento. Isso é uma Vamos coisa que eu junto. tento isso é uma coisa que eu tento fazer com as pessoas que trabalham comigo, com os novos criadores e tudo mais, é de dar essa força e de dar essa consultoria, que, cara, isso reduz bastante o trajeto do cara, né? Se a gente tivesse tido isso no início. Então, o que aconteceu? Quando quando eu comecei a ganhar com esses cães e comecei a colocar os meus cães em pista, eu percebi que eu precisava de mais sangue ali. Eu precisava Reforço. de um reforço maior. Eu já estava conversando com algumas pessoas fora do país. Foi quando eu conversei quando eu comecei um trabalho ali com o Carlos Quinteiros. A gente conversava até Carlos tarde e Quinteiro. tal, não sei o quê. E o Carlos, ele chegou para mim e falou: ó, cara, eu tô pensando em fazer esse cruzamento aqui e tal, não sei o quê. O que você acha? Eu falei: rapaz, esse cara tá me perguntando o que eu acho. É sério isso? Ele: não, cara, pois é, porque tal, não sei o quê. O que você acha? Eu falei: cara, se você fizer esse cruzamento aí, eu vou querer uma fêmea. Eu nem sabia, né? Hoje em dia, quando o cara fala isso pra gente, parece um insulto, né? Se você fizer Só esse para o cruzamento, pessoal, só pro pessoal ficar por dentro, Carlos Quinteiro era um handler, um criador, né? Ele era do mexicano, canil. Não, ele era argentino, do canil argentino, Demonix. isso do Canil Demonix. Eu tive a oportunidade de conversar com ele em uma Américas e Caribe. Ele estava com um tigrado que era O da Crono. Espanha, eu acho. Isso, conversamos muito, até falamos em ti também, das parcerias que ele tinha aqui no Brasil, essas coisas assim. Muito, muito fera era, muito fera. Então, essa cadela era filha do Crono, né?
Essa cadela era filha do Crono, que era um cachorro frágil, né? Sim. E ele tinha ali uma cadela que era filha do Yankee, que era um cachorro Bigstaff, que era um cachorro preto, filho Um do preto, né? Júnior. Gigante, forte, né? Sim, muito forte, né? E aí opa, peraí, eu vou querer uma fêmea dessa aí. Aí eu tive primeira escolha da ninhada. Fui lá e busquei, né? Fui lá na Argentina, numa rural que teve lá, numa exposição grande. Sim, Fui sim. lá e peguei a cadela e trouxe, né? E trouxe essa cadela. Aí quando chegou aqui, eu falei, agora eu preciso de um macho para essa cadela. Não dava, o macho que eu tinha na época era o Máquina, né? Cara, Era o Máquina a e gente ri hoje o assim, porque Apache. a gente ri porque a gente é criador muito antigo, muito dedicado. E é ruim quando tu vem com o negócio para cruzar com o teu e chega assim, opa, não dá. Não dá, não dá. Segura um pouquinho. O outro cachorro que eu tinha era o Apache, né? Que tinha ido em exposição. E a exposição, essa campanha do Apache foi muito importante para mim, porque eu aprendi realmente sobre a raça, sobre exposições nessa campanha de Nessa, 2012, né? com o Então, Apache. assim, O com o Apache American Apache, Pride, né? isso, a parte do American Pride, o nome do cachorro. Ele Me era uma, lembro, me era uma lembro. sociedade minha com o Bruno do Bantim. Por isso que nossos Sim, cães tinham, no próprio Asgar, o nome é Camarilha Bantim, né? Era uma sim, parceria. E aí, cara, eu sei que foi um investimento alto, a gente contratou a Mônica, né? A gente fez um trabalho focado nesse cachorro e ele competia com outro cachorro que era o Pride do Rovelo, um cachorro sim, do México, sim. Fraja também, né? Praja também, né? E o Apache ele começou muito bem, ele estava muito bem estruturado e eu senti que foi um cachorro que sentiu no meio do caminho e ele se transformou, cara, assim, estruturalmente. No Sim. final, eu estava assim, eu estava mais voltado para o Pride do que para o próprio Apache, que era um cachorro que eu já vinha trabalhando na campanha, né? Claro. Era um cachorro que tinha uma movimentação fantástica, tinha uma cabeça linda, mas no final ele já não me agradava mais para a criação. Tanto é Claro, que eu não trabalhei com ele, eu trabalhei com Pride, mas eu não trabalhei com Apache. Hoje eu tenho sangue do Pride no canil e não tenho sangue do Apache, claro, né? claro. É que chega um momento que a cabeça da gente começa a ter uma tendência e não adianta, entendeu? Sim, E os cães, cara, muitas pessoas às vezes não, mas houve uma grande mudança na raça em vários criadores quando entra a linhagem Fraja, um outro estilo, né? Um outro, né? sim, sim, é verdade. Aí, cara, eu conversei com o Carlos e ele falou, cara, conversa com o Davi aqui, que é outro amigo meu. Aí eu entrei em contato com o Davi, consegui também, primeira escolha, peguei o Mariachi, que era um filho do Flash, que era um cachorro que depois foi para os Estados Unidos, já tinha vencido o ranking no México, em 2012. Eu consegui um filho do Flash, né? Que era o Mariachi. E o Mariachi era neto do Júnior. Então, para mim, assim, ele era neto do Cronos, ele era neto do Rush, na verdade, Sim. que era irmão do Yankee. Aí eu falei, pô, agora eu tenho um fechamento aqui de terceira geração, vou trazer esses dois cães e agora sim eu vou fazer o line breed que eu quero. Só O que quando o Yankee, Mariachi chegou, o o Yankee, que era, Yankee, ele era como é que é, Royal Curtis? Não, ele era Castle Rocks. Castle Rocks. Eu tinha a Class e tinha o Mariachi, né? E pelo pedigree eram dois cães perfeitos, mas morfologicamente não dava. Não dava. Eu nunca fiz esse cruzamento, né? Não chegasse a fazer esse cruzamento. Não, não, nunca cheguei a fazer esse cruzamento. Isso por plena lucidez tua de saber que tu ia ir por um caminho errado. E aí tu resolveu não. Exatamente. Geneticamente eles eram cães totalmente compatíveis, mas morfologicamente não dava para trabalhar ali, entendeu? Sim, sim. Características que eu sabia que não ia dar certo para aqueles dois cães. Então, nesse período, eu
já comecei a correr atrás de um outro cão para poder cruzar nessa cadela. Nesse período, a gente colocou ela em algumas exposições, ela foi para o KCSP, foi melhor filhote no KCSP na época, né? Voltou para Brasília como jovem, participou de uma especializada aqui com a Patrícia Alsina, da Argentina, e foi melhor fêmea da exposição, melhor jovem, melhor fêmea da Sim. exposição, né? Com bastante cães na época, acho que a gente conseguiu colocar uns 30 cães numa especializada com a Patrícia Alsina, que foram 2 especializadas. Uma foi o Marco Aurélio, Sim. que hoje não entraria como especialista, né, como especializada, e a Patrícia Alsina, que já foi criadora da raça e que fez a especializada aqui. E aí, cara, eu na busca de um cachorro, eu logo depois, o Mariachi estava começando aí em pista também, eu conheci o Hudson, que era o cachorro do Léo, que era um cachorro importado do Léo. Sim. E ele era um cachorrinho, né, assim, ele era menor que os outros cães e tudo mais, em pista ele meio que sumia ali, mas ele era um cachorro, na minha visão, ele era um América perfeito para aquela cadela, né? De maneira geral, como macho, ele é um cachorro fantástico. E aí eu tentei algumas vezes, não deu certo. Nesse período surgiu uma oportunidade de eu comprar, o pessoal lá na Espanha estava passando por algumas dificuldades e surgiu um cara lá que estava vendendo 3 cães. Eram 2 cadelas do Nacho, Cabaído, e um cachorro macho, o Big Staff, que era o Deco. E aí eu acabei comprando esse cachorro, né? Sim. Acabei comprando esse cachorro, trazendo esse cachorro para o Brasil e utilizei esse cachorro na Class, porque ele era um cachorro, ele era filho direto do Rush, né? Claro, claro. Então eu acabei utilizando esse cachorro na Class e tirei dessa ninhada eu tirei a Sansa. Isso já foi em 2014. 2014. É. A Sansa é Mas aquela nesse que estava na período, Mundial contigo lá, que sim, ganhou. sim, sim. Nós Em vamos chegar lá. na verdade, Sansa é de 2013. Ela é de 2013. 2013, né? Mas ela começou as pistas em 2014. Bom, Começou com 4 meses de idade. Com 4 meses de idade, ela começou a entrar já em pista começou a se como destacar. filhote. Como filhote, ela já começou a ganhar raça. Naquela época, eu já podia, né? Claro. Antes disso, eu já tinha feito um filhote em 2012, segundo melhor filhote do Brasil entre todas as raças, né? Que já era uma conquista assim que ninguém tinha conseguido ainda na raça. Em 2013 eu repeti também, segundo melhor filhote entre todas as raças, né? Foi o primeiro em 2012 foi com o Black, em 2013 foi com o Django, que já era filho do Mariachi. E aí em 2014 Sansa foi melhor fêmea, melhor filhote de todas as raças e melhor jovem de todas as raças no mesmo ano. Bah, que lindo. Que Né? maravilha, cara. E Maravilha. ainda jovem, ela venceu, se eu não me engano, acho que ela venceu o Dog Show como melhor fêmea e ficou em segundo lugar no ranking CBKC como melhor fêmea do Brasil, né? Sendo que ela tinha feito uma exposição como adulta, eu acho, se eu não me engano. Então, assim, já foi um estouro, né? Claro, claro. E tanto é que nós vamos antecipar um pouquinho que foi lindo de ver ela com a idade ganhando, entendeu? Ganhando junto contigo uma exposição maravilhosa para Mundial, né? Onde ela participou, né? Na classe veterano, né? Sim, sim, na veterana. Maravilhosa, impecável, todo mundo apaixonado pela beleza, pelo cuidado dela, assim, pelo trato. Eu fiquei impressionado, assim, eu me emociono fácil, assim, e por um trabalho igual o teu foi maravilhoso de ver, cara. Nós ia conversar isso depois, tá? Mas Ah, sim. antecipamos, porque é muito lindo, foi.
Por sinal, foi a primeira vez que eu apresentei ela em pista, né? Eu nunca tinha apresentado a Sansa em pista, mas Justamente eu ia colocar isso aí agora. Vamos colocar uma foto tua aqui, tu tá aonde tu tá apresentando. Ah, legal. Tá? Essa foto aqui, tá? Deixa eu ver se ela carregar aqui. Carregar. E tu sempre que prepara os teus cães, ou hoje tu conta com uma equipe, hoje contas com uma... Ah, sim. Essa aí é uma meia-irmã da Sansa, é a Calice. Minha Essa irmã. foi a primeira cadela que eu apresentei em pista. Esse aqui. Primeira fêmea que tu apresentou em pista? Foi o primeiro, na verdade, foi o segundo cão que eu apresentei em pista, né? Eu mesmo, né? Antes a gente trabalhava sempre com handler. Essa cadela também foi a segunda melhor filhote do Brasil em 2014, quando a Sansa foi a primeira, né? A diferença delas era de 6 meses Seis de uma meses de para idade. outra. Porque elas eram irmãs por parte de pai, não por parte de mãe. A mãe Tá, dela só já para a era uma gente cadela retificar, importada da Espanha. elas são fêmeas do macho importado que tu trouxe? Exatamente, Tá. exatamente. Bah. E aí tu já começou a clarear a tua mentalidade já para um outro nível também, né? Cara, em 2014, com a experiência que eu já vinha, né, desde 2012, já competi em 2012, 2013, 2014, eu percebi algumas coisas que me deixaram meio chateado em relação a ter cães com handler. Eu perdia basicamente o meu final de semana esperando resultados, né? E eu trabalhava com vários handlers, né? Eu não trabalhava com um só. Então, cada um tinha uma dinâmica diferente, né? Claro. E eu sempre fui muito fiel, né? Eu entregava um cachorro para aquele handler porque eu achava que aquele cachorro tinha um perfil daquele handler ali. E aí, depois que eu entregava aquele cachorro para aquele handler, esse cachorro não deixava ninguém mais apresentar ele, né? Ele acabava ficando assim, meio que eternamente ligado àquele handler ali. Ligado ao cara. E tem aquele negócio do ciúme, né? Você pega um cachorro que o cara apresentou, aí você dá para outra pessoa, e o cara, pô, o cara apresentou mal o meu cachorro, tal, não sei o quê. E eu sempre tentei evitar isso. Então, eu sempre tentei valorizar esses profissionais que trabalhavam comigo, mantendo aqueles cães exclusivos para eles. Sim, sim, legal, legal. E E aí, tu nos finais de semana, eu ia fazer um churrasco e ficava ali esperando os resultados. E às vezes o esperando que nem resultado louco. chegava sei lá, do colega, do concorrente, do outro, eu E tinha não que ficar chegava os teus. procurando, mas não chegava os meus resultados, né? Eu sei como Ou é que então, é quando bem. chegava, era assim: ganhou, perdeu, raça 1, raça 3, raça 4, raça 2. Não deu nada Tudo. hoje. Pô, Cara, era assim, eu eu queria saber sei. quem era o juiz, por quê, o que que o cara achou e tal, né? Mas isso E só na não nossa tinha isso. cabeça. Porque a gente é aficionado, a gente quer saber tudo, a Sim, gente quer. E os caras estão em outra exatamente. dinâmica, entendeu? Exatamente. O Nós cara tá com 20 estamos. cachorros, ele não vai conseguir te dar um relatório do que aconteceu, né? E Então nós eu já comendo unha. treinava, Comendo unha em casa. exatamente. Aí eu já treinava, eu falei, cara, quer saber? Eu vou aprender a apresentar esses cachorros. E eu já treinava eles. A Sansa saiu do meu canil, só pra você ter ideia, a Sansa ela saiu da minha casa numa segunda-feira. Na quarta-feira, a Mônica pegou ela e falou assim: ó, pode inscrever que sábado ela vai entrar em pista. Já tá andando. Bah. Eu falei: peraí, mas não, vai entrar no sábado, inscreve logo aí. Aí eu, putz, beleza, inscrevi a cachorra. E aí ela já fez, já saiu fazendo best in show, né? Que Começou legal, né, best cara? in show, best in show, best in show, best in show, desde inicial. Aí, como filhote, já começou a ganhar raça. Primeira exposição como filhote, já ganhou raça. E o E cara assim já não foi. dorme mais, o cara já fica já Pô, olhando, esperando foto e o Hunter não manda foto. cara, era terrível. Aí comecei, né, a colocar os cachorros em pista, como claro, apresentava muito mal, tinha muito aquele negócio do estresse, né, que você chegava nervoso, passava aquilo pro cachorro, era terrível, né. E eu notei que assim, que eu tinha alguma dificuldade para apresentar cães machos. As fêmeas eu tinha uma afinidade maior com elas. E com os Macho, machos eu não cara. tinha tanta afinidade, porque o Asgar ele não deixava eu ter esse contato maior com os outros machos, né? Então, depois que eu fui perceber isso, né? Que ele era um cachorro extremamente ciumento e ele era um cachorro que intimidava demais o canil.
Então, para mim não provocar ele, eu preferia não ter tanto contato com os outros machos. E as fêmeas não, as fêmeas ficavam soltas, né, o tempo todo, então assim, eu tinha um manejo melhor com elas. Claro. Então as minhas filhas começaram a treinar os machos e começaram a apresentar eles em pista. Cara, e a tua criação é familiar? A tua família ela é envolvida nisso? Porque Sim, totalmente, cara, totalmente. nós aqui, nós quando começamos a criar, eu casei e a nossa filha sempre junto com os cachorros e uma lealdade profunda assim com ela até hoje. Ela está com 22 anos e tem uma no quarto, tem uma na sala. Pois é, eu tenho a mais velha apresentou cães comigo, a Manu apresenta e treina os cães e ela também me ajuda ali em escolher quem é que tá bem, quem é que não tá. Filhote, ela tem um olhar Tem um fantástico. olho A clínico já. Luana, a Luana mexe com os bebês, mas ela faz toda a parte de marketing do canil, que é fotografia, Que legal, vídeo, cara. edição. Então, assim, é praticamente uma equipe total. Minha esposa me poda ali nos comentários, ela me ajuda ali nos ofícios, Aqui ao lado, ela aqui, ó, nesse, baixa a é, bola. baixa a bola, não é assim e tal, me volta para o foco, mas também participa ativamente, né, do canil, principalmente na parte que é a parte das despesas e tudo mais, ela está sempre ali para Que legal, tomar cara. as decisões mesmo. Então, Cláudio, assim, tá todo mundo sobre envolvido. isso, sobre essa função de exposição, a última pergunta que eu vou te fazer assim, ó, o que representa para ti pista, show, Então, assim, exposição? na verdade, eu vou te falar sobre isso de duas perspectivas. Tá? Uma é o seguinte: a grande verdade é que a maioria das pessoas querem cães de exposição. Mas a maioria vai dizer: eu não quero um cachorro de exposição. Mas o cara ele quer um cachorro bonito, um cachorro saudável, um cachorro que tem um Registrado? bom comportamento, um bom temperamento, um cachorro registrado. Tudo isso são características de exposição. O cachorro ele tem que ter saúde para viajar, tem que ter um comportamento bom para viajar e saúde, para viajar, não perder peso, não perder estrutura, não perder o comportamento característico dele, chegar na exposição alegre, ele vai chegar lá, às vezes vai ter que esperar várias horas para poder entrar em pista, vai entrar em pista, vai correr, depois vai fazer círculo, depois vai voltar, depois vai correr, vai fazer círculo, vai voltar, vai ter que fazer aquilo E ali de tem que ser novo, vai ter que dominante parar no ainda. stay, e depois vai ter que ir pro grupo, e se passar vai pro best in show. Cara, se você for analisar, esse cachorro corre, é um atleta. Você tem que preparar ele para fazer isso. E ele tem que estar bem estruturado. Ele não vai chegar bem estruturado se você não trabalhar esse cachorro. Então você está falando de um cachorro que é saudável, um cachorro que tem um comportamento fantástico, porque ele vai lidar com outros animais, com pequenos, com grandes, com criança, com pessoas, e ele é um cachorro confiável, né? Ele vai ser avaliado dentro das características da raça, O cara vai né? tocar nele, outra Mas eu não pessoa, gosto do julgamento do juiz. Não, o cara vai tocar nele, vai mexer nele, vai pegar uma pessoa que nunca pegou no cachorro, tocar no né? Vai testículo, pegar principalmente, que é uma coisa meio complicada para os cachorros, exatamente testículo, cauda, né? dente, examinar a Cara, boca. e o cachorro vai ter que estar ali com o rabo balançando e achando tudo isso lindo. Então, assim, as pessoas querem cães de exposição, mas falam que não querem, né? Eu sei que vai ter o pessoal que vai falar, não, mas eu quero um cachorro que seja atleta, que tenha uma funcionalidade e tudo mais. Mas não quer dizer que o cachorro de exposição é um cachorro que está ali na vitrine lá e que Sim, passa o dia inteiro deitado e que vai não. para a exposição e aí ele dá uma corridinha e acabou. Sabe? As pessoas têm Uma, que entender que o cachorro que vai para a exposição ele também tem um preparo, ele também é um atleta e ele tem que estar em condição para estar participando daquilo ali e principalmente tem que ter um comportamento exemplar. uma, uma, uma das coisas que me chamou a atenção no Trouble, né, que é o que foi Né? vencedor da exposição, isso nós vamos falar depois também, cara, é justamente isso que tu está falando. Condicionamento físico, psicológico do animal para chegar desde o começo até o final e cada vez sendo melhor, cada vez se apresentando melhor. Impacto. Achei muito boa a apresentação. De vários Sim, cães. o cachorro se apresentou super bem. Eu achei que ele chegou um pouco fora de estado,
Eu achei ele gordo na Nacional, né? Achei Chegou ele um meio balãozinho, né? barrilzão, balão. Até entendo, né? Porque eles devem fazer muito. Eles tiveram que hidratar o cachorro, devem ter utilizado todo tipo Para manter até ele. esqueci o nome, para manter ele em estado, né? E alimentando para ele não perder demais e tudo mais. Acabou que o cachorro, no dia da exposição, achei que ele estava balão, tá? Tanto é que, assim, na disputa de melhor macho ali, eu até puxa, acho que o Berlim tava num Tava estado nos cascos, né? fantástico, né? Foi muito linda Ele também. tava fantástico naquela exposição ali. É, E assim, eu acho, sinceramente, que o que era indesfavorável para ele era o fato de ser um cachorro é, 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 blue, né? Querendo ou não, é um cão blue, né? É um blue fall, sim, né? sim, É sim, um cão sim. Foi fome, ali o que. mas é um cão blue. Eu acho que ali é o que pesou um pouquinho para ele, mas ele estava perfeito naquele dia, né? Não, e Já até os no, parabéns ao já no, Lúcio, né? Que foi, cara, o próprio Luísma, o dono do Trouble, quando ele venceu, ele foi para um canto lá e botou a mão no pescoço e disse: Ó, quase morro do coração, porque foi difícil. foi. É, E já no segundo dia, né, que o Trouble fez o segundo de Best in Show, já era um outro cachorro. No dia da Mundial ele já estava, aí no dia da Mundial ele realmente estava num nível acima, né? bem acima e realmente deu para a gente ver o Cláudio, porquê que ele desculpa, desculpa te tá. cortar. Não, o que tu estás falando sobre o que é uma exposição para ti, o que que tu sente no momento? Sim. Então, assim, eu falei da perspectiva, né? É uma coisa que todo mundo quer. Para mim, a exposição é uma forma de avaliar o trabalho de maneira geral, tá? É claro que a gente vai falar assim, hoje a gente vem trabalhando para ter cada vez mais exposições especializadas da raça, né? Para sair daquele negócio, daquele circuito que é só soma de pontuação e tudo Sim. mais, estratégia e tudo mais. Eu acho que a ideia de exposições especializadas é realmente trazer um olhar mais próprio ali da raça, né? Um olhar específico, com alguém que possa realmente te dar um Criadores conselho, mesmo, porque convive com aquilo ali, né? Não claro. precisa ser necessariamente o criador, mas o criador do tipo Bull, por exemplo, o cara, eu sou criador de América, mas eu sou obrigado a saber o que é um bom Sobre Bull Bull Terrier. Terrier, sobre. Eu sei o Claro, que é um bom Staff Bull, eu já apresentei Staff Bull, claro, né? Então, assim, claro. eu tenho que ter um conhecimento porque são os meus principais opositores, né, em pista, né? Sim, grupo Dentro 3 é com nós. né? Claro. Então, assim, eu entendo que se o cara é juiz, ele é criador de Bull Terrier, ele tem que ter um conhecimento Grupo 3 muito ali, no grande mínimo, o estilo Bull. do tipo Bull, né? Ele tem que ter um conhecimento muito grande sobre o América, que é provavelmente o cachorro que vai competir contra ele, e ele ainda tem uma vantagem em cima do juiz criador, né? Que é um cara que não tem tendência. Ele vai ver América de todo tipo, em todos os lugares, vai ganhar, vai perder deles e vai tirar uma conclusão em cima daquilo ali, sem ter o sentimental Claro. ligado ao fato de, puxa, eu gosto é assim, né? Meu, Porque eu crio desse jeito, né? Isso é uma coisa que dificilmente a gente consegue se desligar, mas a gente se desliga, sabe? Não faz muito tempo, o Geraldo teve no meu canil, eu falei, vamos fazer uma dinâmica aqui, eu vou trazer alguns cães, eu quero que você avalie os cães. E aí ele avaliou e tal, e aí ele falou, não, o cachorro que eu gostei mais foi esse aqui. Aí eu falei, você teria um cachorro desse? Ele, não. Não teria, porque não é o meu tipo, mas é o cachorro mais correto que tu diz deveria o Geraldo ser o Starling? melhor. O Gerald Starling, né? Então, assim, a gente tem que ter esse conhecimento, a gente tem que ter essa mentalidade na hora de julgar, nem sempre o que a gente Claro, tem é o melhor, né? claro. O melhor é um conjunto de características que, às vezes, não é o tipo, a cabeça, o tamanho, não é É o um terra que conjunto. você queria, É isso é que os o caras têm que conjunto de entender. fatores e você tem que entender que a sua vontade não pode ser maior do que o que manda o padrão. Claro, Basicamente isso. claro. Cláudio, e essa paixão te leva até o Conselho Nacional da Raça? Como funciona o conselho e como veio essa ideia de tu, junto com outros criadores, amigos, monta um Conselho Nacional da Raça? Então,
aconteceram alguns episódios que fizeram com que a gente tivesse um contato maior com a CBKC, né? Não o contato que a gente gostaria de ter, mas assim, a gente fez alguns ofícios, tivemos alguns documentos que nós tivemos que apresentar para eles, e a gente viu que tinha esse problema na comunicação entre a CBKC e o criador de América, de maneira geral, tá? Depois disso, eu soube, né, que havia... por que que isso acontece? Comecei a procurar, o pessoal acha que os criadores de América são meio marginalizados, que eles brigam demais e tal, não sei o quê. É uma raça que traz muita confusão e tudo mais, e tal, tal, tal. E assim, era como se a gente fosse visto como delinquentes, né? E aí, quando a gente ia requisitar alguma coisa que realmente tinha necessidade de ser requisitado, a gente não era ouvido, né? Até para ganhar um Best in Show era difícil para nós. Sim, era terrível. Aí, cara, o que aconteceu? Ciro me convidou para participar de um Paranhos. Ciro Paranhos, para participar de um grupo de WhatsApp, tá? Aí entrei, eu acho que tinha umas 6, 7, 8 pessoas ali. Ivan tava lá, Ivan Biancardi. Tinha umas 8 pessoas lá. E aí, meu filho, foi assim, foi uma semana, um quebra-pau do caramba. Só que a gente conversou, né? A gente foi desenvolvendo ideias ali. E aí, o que aconteceu? Quando deu essas confusões todas que cada um saiu, o Ciro voltou e me procurou de novo. Falou, Cláudio, vamos fazer o seguinte, cara. A gente precisa ter um grupo de criadores. Vamos fazer o seguinte, vamos montar umas regras e vamos fazer um grupo de WhatsApp com regras. E cada pessoa que entrar vai passar por uma votação ali, e aí a gente vai trabalhar em cima disso. Beleza, aí a gente começou. A primeira regra, respeitar nenhum assunto que fosse próprio, pessoal, só assuntos que fossem voltados para a raça e tudo mais, tal, sobre entidades e tudo mais. Excelente. Beleza. E aí a gente começou a fazer esse grupo, tiramos aquelas pessoas que faziam mais confusão, que estavam ali realmente, sabe, aquelas brincadeirinhas, tipo de provocação, para poder ver se o cara fala alguma coisa e tal. Então, assim, a gente começou a cortar isso. Aí cortamos isso, fomos colocando pessoas, convidando pessoas, fazendo votações. Eu gostaria de trazer essa pessoa aqui. Já conversei com ele, vamos votar? Aí começamos a fazer um sistema de votação. Aí o Andrade chegou, já fez isso totalmente, fez um programa, né, e tal, um aplicativo, porque o cara é um gênio nesse sentido, já fez planilhas e tal, não sei o quê. E aí a gente foi desenvolver, chegamos a ter 40 pessoas no grupo. E ali a gente começou a discutir coisas que precisavam ser resolvidas na raça. E aí, enquanto a gente fazia aquelas conversas ali e fazia votações e tal, e tentava trabalhar aquilo ali, fazer ofício, mas assim, ofício em nome de criadores, a gente resolveu criar um clube. Vamos fazer um clube. E aí a gente fez um clube, fizemos como é que se chama isso, gente? Aquela documentação que um clube tem que ter. Sim. Estatuto, fez um estatuto do clube, né? Fizemos uma votação e aí ficou assim, né? Ficou Andrade como presidente, ficou o Cláudio como secretário, e aí ficou as diretorias e tudo mais, e aí a gente começou a trabalhar naquela dinâmica ali. E aí a gente viu que tinha os departamentos regionais. E aí eu conversei na época com o presidente do Kennel Clube de Brasília, e aí ele falou, não, cara, isso aí é tranquilo. Eu, beleza, mas como é que é isso aí? Não, deixa comigo. Uma semana depois ele foi e me mandou uma carta me nomeando como coordenador do departamento, me deixando livre para mim escolher a minha equipe. Eu fiz uma reunião, chamei alguns criadores de Brasília, eram 6 inicialmente, Sim. e fizemos o departamento. E aí o departamento começou a mandar aquelas demandas para a CBKC. Só que quando batia lá, eles falavam, não, vocês não podem porque vocês são departamento regional. Vocês não podem porque vocês são departamento regional. E aí a gente fazia aquele trabalho todo, aquele ofício, aprendemos Batia a lá fazer na trave e não... Batia lá e voltava. Aí, mas o que tem que fazer? Tem que fazer um conselho.
Aí a gente foi Nacional. nacional. O que que precisa para o conselho? Precisa de um ofício, de um manifesto estabelecido por 3 departamentos. Aí a gente correu atrás de criar departamentos dentro do clube. O clube foi importantíssimo, porque através do clube a gente começou a perceber quem eram as pessoas que estavam realmente motivadas em ajudar, que tinham Claro. ali um argumento bom. Não era um argumento que era a favor do que a gente pensava, era um argumento que, na verdade, muitas vezes o que a gente precisa é do contraponto, entendeu? Um A argumento pessoa que tem próprio que condição. servia para aquela coisa que era no conjunto. Exatamente, a pessoa tem que apresentar, ó, eu tenho esse projeto aqui, o que que pode dar errado? Se todo mundo falar, não, tá ótimo, vamos mandar assim mesmo, vai Não dar errado, funciona. cara. Não É funciona. melhor que um colega aqui dentro me diga o que que tá errado para a gente tentar corrigir, do que quando chegar lá fora o pessoal fala assim, "Ih, bicho, tá tudo errado", e você tem que fazer uma correção por causa de uma solicitação externa, né? Então, Sim, assim, isso foi muito bom, porque assim, a gente foi nomeando pessoas que tinham esse ponto de vista e que eram participativas dentro do clube. Porque tinha claro. muita gente que estava lá no clube. A gente, cara, no começo a gente demorava tipo um mês para aprovar uma coisa. Depois a gente foi colocando prazo. Ó, tá aqui, a votação é até tal hora, tal dia. Aí o cara Cara, as entrava no coisas foram programinha se lá, encaminhando, foram se acertando, tudo entendeu? dentro Porque o do... que que acontecia? Quando o cara chegava uma semana depois para falar, mas eu não gostei disso, pô, mas a votação foi tal dia, cara. Você não votou porque você não Já quis. foi. Mas eu nem sabia o que que era. Não, mas o projeto foi apresentado antes. Mas eu não tive tempo de ler. Poxa, então sinto muito. A gente deu prazo de 48 horas para a pessoa ler, e depois fizemos a votação, e depois teve mais 24 horas para o cara decidir, né? Sim, E claro, né? Tinha aquelas campanhas ali, que nem acontece na política. O claro, colega, ô bicho, tu vai votar em quê? Ô bicho, vamos votar assim, não, isso aí tá errado, tal. Vamos claro. votar contrário, vamos votar outra coisa, vamos pensar em outra coisa. E isso, cara, essa dinâmica que é legal, porque aí a gente coloca todo mundo para participar, Todo mundo para trabalhar. né? Então, quando a gente solicitou o, o, o conselho, quando a gente conseguiu 3 departamentos, que a gente fez o manifesto, a nomeação era do CBKC, e eles nomearam o Marcos Loureiro. O Marcos também era do clube. Claro. Ele falou, aí ele me ligou, falou, Cláudio, cara, estão me chamando aqui para fazer isso, isso e isso, como é que é isso aqui? Eu, cara, é isso aí que você tá vendo aí, E, né? e, Ele e- falou, mas eu vou precisar de ajuda aqui, como é que a gente faz e tal? vamos Eu falei, buscar. cara, você que sabe. Aí ele fez as nomeações dele, né? Pouco depois foram sugeridas outras nomeações pela própria CBKC. Ele fez alguns convites, as pessoas acabaram não aceitando participar. Sim, E aí o conselho ficou assim, a gente colocou 17 pessoas no conselho, né? claro. A maioria das pessoas participavam do clube, nem todas, tá? São pessoas que participavam do clube. E ali a gente conseguiu colocar essas pessoas que eram ativas, que estavam sempre ali dando a opinião delas. Porque, cara, é isso, cara, é opinião, né? E A o que gente faz que, um trabalho claro. e E o que isso apresenta a beneficia? opinião. Por exemplo, a raça em si, para um nível aumenta para os criadores mais novos? Como é que Olha, funciona? eu esqueci, a gente fez um ofício agora recente que a gente teve que prestar conta para a CBKC. E aí é uma lista com 23 itens, se eu não me engano, que o Marcos apresentou lá, que foram o que a gente fez esse ano, no ano de 2022. Eu acho que foi muita coisa, né? A gente deu suporte, a gente escolheu os juízes da Mundial, não seriam aqueles juízes lá. A gente escolheu os juízes da Mundial. A gente O conselho, as pessoas confundem, né? Acham que o conselho fez uma monográfica em Brasília. O conselho não fez uma monográfica em Brasília. Essa é a minha O dúvida. departamento de Brasília fez uma monográfica. Ah, O conselho apoiou de qual forma? estava Entrando em junto. contato com o juiz, para a gente não ter contato com ele. Então, quem Sim, fez o contato com o juiz foi a Silvana, depois o Ivan Biancati, que são pessoas que não participam de exposição, claro. tá? Esse foi o apoio deles, e eles ajudaram também nas rosetas especiais, numa premiação, o conselho fez. Foi presenteado pelo conselho, Claro. tá? Agora, o resto todo, até a impressão. Cara, eu tenho até uma coisa engraçada para te falar.
que aconteceu na Mundial, mas eu já vou te falar. Até a impressão das súmulas, quem fez fomos nós, né? E aquelas súmulas eram para entregar, mas aí a gente não sabia, tinha que mandar para a CBKC, e a CBKC mandava uma cópia das súmulas para a gente. Falei, não pode ser assim. Eu fiz uma súmula num papel especial e tudo mais, para entregar para as pessoas. Até hoje tem gente me cobrando. Eu fui para a Mundial, quando eu cheguei no estacionamento, que eu desci, que eu fui montar minha barraca, eu estava com a mochila nas costas. E eu tenho esse problema de pensamento acelerado. Então, eu tinha que estar com a mochila nas costas, porque eu tinha que me lembrar de uma coisa que era importante, eu tinha que manter a mochila nas costas. E a maneira que eu entendi que eu poderia lembrar da mochila é mantendo ela nas costas. E o Wellington, que estava acampado comigo, ele o tempo todo falava, rapaz, tira essa mochila, cara. Tira essa mochila. Por que você está com essa mochila aí? Você deve estar com muito dinheiro dentro dessa mochila, porque não é possível. Desde a hora que você chegou, você não tirou a mochila. E aí eu arrumei tudo e falei, cara, você tem razão, eu joguei a mochila lá dentro. Dentro da mochila tinha todas as súmulas de todos os cachorros que participaram da exposição de Brasília, que era para me entregar na Mundial. Acabou quem não? Acabou que eu não entreguei, claro, né? Porque, cara, quando eu entro numa exposição, o meu clima é de exposição e aí apaga tudo, né? Cara, eu esqueci de apresentar o Marcos para as pessoas. Sim, eu conversei com ele durante horas e fui descobrir que era o Marcos aqui. Eu esqueci de apresentar o Marcos para as pessoas, cara. Assim, é uma tensão tão grande, né? Uma concentração tão forte dentro das exposições que a gente tem. Eu pessoalmente, tenho essa dificuldade de me comunicar e de manter ligado às outras coisas. Me diz uma coisa, e para quem está começando, para quem quer entrar, quer fazer parte, pode fazer parte do conselho como criador? Existe um número de cães, existe um cadastro? Como é que funciona? Então, vamos lá. O conselho é uma entidade da CBKC, assim como os departamentos são entidades da CBKC, só que são entidades regionais. Sim. Não é isso? Entendeu? Sim. O conselho, ele tem algumas obrigações para um é instruir, né? Fazer um trabalho de instrução. O outro trabalho é trabalhar junto com os departamentos para quê? Para dar ênfase, dar uma visibilidade para a raça, tá? A outra questão é fazer uma nacional da raça por ano, e aí a gente tem as lives, e essas são as ações, né? A outra coisa é ouvir os departamentos dos criadores e, através disso, filtrar, montar projetos que possam atender essas pessoas. Então, a gente pode até discutir em relação a isso, né? E transformar isso em algo que seja viável pela CBKC. Claro. Tá? Para isso, a gente tem que ter um conhecimento de CBKC, como ela funciona, como o pensamento da CBKC, como chegar até lá, como fazer isso de forma oficial, né? Então, assim, esse é o papel do conselho. Essa é a importância do conselho. A gente teve a prerrogativa de fazer um ranking especializado. Agora, atualmente, foi ontem, o pessoal dos Bulter entraram em contato comigo pedindo acesso ao nosso ranking, dizendo que o nosso ranking está muito bem elaborado. Organizado. Eu vi, muito bom mesmo. Entendeu? Parabéns. Então, assim, regras, né? Pô, o cara inventou uma exposição que se chama... Todo mundo falou isso. Inventou uma exposição que se chama monográfica. Não, eu não inventei uma exposição que se chama monográfica. Eu queria uma especializada com juízes que fossem criadores da raça. Claro. Né? Se eu fizesse isso, aí a gente teria o problema que a gente tem hoje. No Brasil, são 4 juízes que cumprem requisitos. Só tem 2 que são denominados como criadores da raça, que é o Gutenberg e o Fábio Leite, pela CBKC. Fábio Leite julga em Porto Alegre agora, dia 23. Sim. Uma exposição que vai ser homologada, né, para o ranking especializado. Então, assim, a gente ia ter o quê? Todo ano 4 juízes para julgar, né? A ideia é realmente trazer um juiz de fora, um juiz seja criador. Então, a monográfica ela é uma exposição diferente. Claro. É uma exposição que tem essa exigência de ter um seminário, de ter uma premiação diferenciada e tudo mais, de ter esse juiz ali que vai ter que narrar o que ele está julgando. Isso é muito importante, eu achei muito legal. Eu já joguei uns matches aqui do Grupo 3, aqui na nossa volta, aqui, e eu sempre trouxe isso.
de chamar o público e falar o que está acontecendo. Foi muito bom isso também. E aí temos as especializadas, né, que são exposições com juízes criadores de tese do tipo Bull. Isso, Sim. match tem que ser criador. Também vale para o ranking. Antes, match não valia nada. Agora a gente Sim, tem um antes... ranking que, pô, tem um match, vai valer, cara. Vai valer o match. Uma Nós vamos última pergunta em valorizar o cima criador disso. do match. Cara, uma última pergunta em cima disso. Os regionais estão ligados ao nacional, em termos, por exemplo, de organizar match, de escolher juiz? Olha só. Vamos lá. O departamento é departamento ou o que eles chamam, né, de núcleo de raça, é a mesma coisa, tá? Departamento ou núcleo é a mesma coisa. Departamento ou núcleo de raça, ele é subordinado ao Kennel Clube regional. Ok? Tá. Digamos que o cara faz um projeto massa e quer apresentar para a CBKC. Se ele for apresentar diretamente para a CBKC, não vai chegar lá. Vai bater na trave. Vai bater na trave e vai voltar. É o que a gente tentou fazer várias vezes, não demos conta de fazer. Ele tem que fazer pelo conselho. Ah, mas o departamento não quer se comunicar com o conselho. Beleza. Ele pode não se comunicar com o conselho. Tá? Mas o interessante seria que onde a gente pudesse agregar, todo mundo tivesse um apoio maior, né? Né? Porque assim, se o conselho fosse um conselho que não quisesse agregar, ele ia falar, não, aquela exposição lá não vamos aprovar, não vai valer para ranking, aquela ali não. Não, tem um regulamento. Está dentro do regulamento, pode ser de qualquer lugar, a gente vai aprovar. Se cumprir o requisito, vai aprovar. Ah, mas não deu 15 cães, deu 10. Beleza, vai ser pontuado como exposição geral. Nós vamos transformar aquela especializada numa exposição geral. Claro. Vai entrar como pontuação sem bônus, mas vai entrar. Vai entrar igual. Né? Vai entrar igual, por quê? Porque aquele evento está homologado. Claro, né? claro. E o ranking especializado, ele é válido, ele é o ranking especializado. Cara, foi incrível, a gente apresentou o ranking especializado, teve gringo entrando em contato com a gente, pedindo correção do ranking. O ranking tá errado aí, ó, de vocês aí, o criador do cachorro tal não é o fulano, é o Beltrano. Sabe? Então, assim, só para você ter ideia de como as pessoas lá fora estão olhando para o nosso ranking, porque quando você fala o ranking é especializado, esse ranking aqui foi julgado por juízes que conhecem a raça. Claro, isso foi muito bom. Voltando, eu acho que eu não respondi totalmente a sua pergunta. Em relação ao departamento, beleza, isso é um trabalho dos criadores com o seu Kennel Club. Beleza, ali ele cria o departamento. No conselho, quem nomeia é o Marcos Loureiro. Claro que nós, que somos membros do conselho, podemos indicar pessoas para participar, né? Como ele já indicou, já teve. Por exemplo, hoje nós temos vagas no conselho que precisam ser cobertas, né? Hoje, quem está começando a fazer um trabalho de divulgação de marketing no conselho é o Wellington, aqui de Brasília, que também é do acervo histórico. E aí acaba agregando... Aí acabou agregando. A gente está sobrecarregando um colega que, assim, cara, ninguém ganha para fazer isso, né? Claro. A gente faz isso de coração, né? Você está ali trabalhando ali para fazer isso aí não existe da maneira, né? Então, assim, se a gente sobrecarrega um colega, ele tem a boa vontade de fazer, mas se a gente sobrecarrega o colega, a gente deixa de fazer outras coisas que ele poderia estar fazendo ali. As explicações sobre o Conselho Nacional foram ótimas, tá? E quem quiser saber mais sobre o Conselho, quem quiser saber mais sobre essas funções do Conselho, eles podem entrar em contato, tem algum link, alguma coisa que as pessoas... Olha só, o conselho, ele tem cada regulamento do conselho existe um ofício para isso, que foi enviado para a CBKC e foi oficializado pela CBKC, tá? Então, por exemplo, no Conselho do Rio Grande do Sul, no Departamento do Rio Grande do Sul, o Lucas faz parte do Conselho Brasileiro. Sim. Ele tem acesso. Então, assim, Lucas, eu queria ter acesso aqui ao regulamento, sei lá, do ranking, ao regulamento, sei lá, o regulamento dos membros do conselho e tal. Aí tem lá os ofícios.
ele tem acesso aos ofícios, se ele não, senão ele pode solicitar para alguém do conselho, ou pode solicitar diretamente para o conselho. Agora o Wellington está tratando disso, e eu estou aos poucos passando, inclusive era para mim ter passado um modelo de ofício que a gente fez para o juiz da Mundial, para a gente pedir o juiz da Nacional, né? Que vai ser em Brasília. Eu até fiz uma live recente, o pessoal, poxa, mas de novo em Brasília? Não, mas em Brasília não teve evento do Conselho. Esse vai ser o primeiro evento do Conselho em Brasília. Eu até acho injusto a gente bloquear isso, porque o trabalho que o pessoal do departamento fez aqui foi muito, muito forte para trazer aquele juiz italiano para cá, né? E seria até uma forma de recompensar pelo trabalho bem feito. Claro. Tá? Mas não é por causa disso, é porque o aniversário da CBKC vai ser em Brasília. E eles estão querendo que todos os conselhos façam a nacional aqui. Aqui, né? Então, assim, com isso, nos dá a possibilidade da gente também pedir um determinado juiz e de forma que a gente não seja onerado com isso, né? Claro. Porque aqui a vinda desse juiz foi totalmente, os custos foram totalmente do departamento da raça. Foi do departamento? Não é barato. Sim, não é barato sim, trazer um sim. juiz da Itália, sabe? E ainda mais Então, um juiz como aquele, Pier Giorgi, aquele um juiz sim. altamente reconhecido, um juiz que tem com certeza. Então é isso. Então tá, bom. Então a gente vai. Agora nós vamos conversar sobre a Mundial Canina que aconteceu aqui. Tá? O que isso significou para ti hoje? Na de 2004, tu estava já? Não? Tu foi? Não, na de 2004 eu não fui, né? Claro que depois, estudando a raça, quando me inteirei mais da raça, eu já fiquei sabendo quais são os cães que ganharam e tal, não sei o quê, procurei saber quais eram esses cães, Claro. né? De quem eram e tudo mais, né? Claro. Inclusive, a Tami, se eu não me engano, ela tem chute no sangue e tem o truco, né, também. Então, assim... era uma outra época, os cães eram mais curtos, mais eu tive a oportunidade de muito mas era aquele negócio, né, que a gente fala muito, né? Naquele tempo não tinha tanto acesso, não tinha internet, né? Os cães eram realmente, o tipo era regional, era o que o juiz gostava. Esses juízes também não viajavam muito para fora, né? Era um ou outro que tinha oportunidade de sair, e as notícias que a gente tinha era de livro. Era livro, revista, né? Não era nada assim igual. Hoje a informação ela é acessível, né? E hoje, então? 2022, ano passado, acontece a Mundial aqui. Tá? Cara, a Mundial ela foi importante para mim pelo seguinte: eu tentei mandar a Sansa para o Mundial de 2016, se eu não me engano. Foi um que teve na Espanha, que acabou não dando certo, e aí no final ela tinha a orelha cortada, ela tinha a orelha operada, e o Mundial lá não aceitava, né? E eu fiquei com essa frustração. Mas foi nesse mesmo ano... Sai daí, Sansa. Sai daí. Eu falei, Sansa, ela já chegou aqui. Nesse mesmo ano, em 2016, Brienne, que é uma meia-irmã da Sansa, ganhou a Nacional de Orlando, nos Estados Unidos, em cima de todos os cães que estavam vencendo o ranking naquele ano, né? Ela, com 11 meses, foi lá e venceu a raça. 11 meses, cara? Com 11 meses ela foi lá e venceu a raça em cima de todos esses cães, né? Cara, eu acho que ela não tinha nem 11 meses. Acho que ela tinha 11 meses. Tinha acabado de fazer 11 meses. Sim. E aquilo ali já era... para mim já foi um consolo, mas eu realmente queria ter enviado a Sansa para Mundial. Depois a Brienne esteve na Mundial da China, né? E lá a gente ficou sem handler, então foi um criador da Coreia que apresentou ela. Essa daqui? Essa cadela aí.
Aí acabou sendo um criador da Coreia que apresentou ela e assim, ela não foi bem, né? E depois existia um apelo do próprio Kennel Club da China, né? Ela só entrou na Mundial, não pôde participar das outras exposições. E eu já sabia que o juiz não era um juiz favorável para ela, porque era um juiz que gostava mais de cães maiores, né? Cães E ela mais. era uma cadela super dentro do padrão, né? Bem dentro do Essa padrão. foto ela tá maravilhosa, cara. Linda, perfeita. Sim, Assim. uma cadela fantástica. Eu fui super criticado, né? Porque eu vendia cadela para os chineses, e aí o pessoal até brincava comigo. Ah, e como é que é lá? O cachorro vai para a exposição, se ele perder, ele come o cachorro, eles Depois comem come o o cachorro, cachorro. né? Era esse tipo de piada que a gente tinha que ouvir, né? Claro. Mas, por incrível que pareça, esse foi o cliente que realmente cumpriu com tudo que foi combinado na Exatamente com negociação. tudo com que vocês. Entendeu? Porque ele queria cachorro e eu falei, ó, eu só vendo a cachorra se ela fizer campanha nos Estados Unidos. Se não for nessas condições, mas tal, não sei o quê, mas como é que é? Não, tem que ser com o meu handler, tem que ser assim, e o cruzamento dela sou eu que vou escolher o macho, vai cruzar nela, e ela cruzou no Louis, que era o cachorro que venceu o ranking no mesmo ano, Sim, sim, 2017, Louis. Ah. né? Só que eu não tive acesso a esses filhotes, porque tinha uma Uma burocracia prerrogativa por lá cima. do Kennel Club da China, eles não podiam vender nenhum filhote naquele ano, porque era o ano que eles iam fazer o Mundial, e nenhum filhote podia sair da China naquele período, porque era para ficar todas as possibilidades deles fazerem bons resultados na China no Sim, sim, Mundial, sim. tinha que ficar por lá. E Mas é uma aí, judiaria, né? Porque ali era um cruzamento que. cara, eu soube depois que um dos filhotes foi para Inglaterra para participar do craft, aí não tive mais notícia. E como foi a tua realização em cima disso aí, assim, como Cara, é que foi tu te sentia? fantástico, né? Na verdade, ela chegou, no dia que ela chegou, ela já entrou em pista. Ela não foi bem, pegou um segundo de classe. Acho que tinham 7 cadelas. Aquilo já pareceu bom. Ela já entrou numa classe adulta, né? Lá você tem opção, você não entra como jovem, ela já entrou já disputando Major. No segundo dia, ela já ganhou, já recebeu, ela já ganhou Best Winner, né? Que é Sim, melhor dos cães que não são campeões. Ela sim. foi a melhor. E ali a gente começou a ter uma esperança. Para mim, aquilo ali já era o grande resultado, né? Já tinha. Já Best Winner era como se ela tivesse ganhado todas as classes menos os campeões, né? E assim, ó, e tu ter alguém que compra uma coisa que tu vem fazendo um trabalho, que compra aquela, por exemplo, aquela ideia, é muito bom, né, cara? Alguém que diz, não, eu vou levar em E, tal lugar, vou fazer aquilo. Para nós que somos não, aficionados, ele fez mais do que isso, né? Porque ele recebeu essa cadela nesse evento aí, né? Ele foi aí para os no Estados Unidos evento, para receber a cadela, né? E bah, aí o Richard levou a cadela para ele e apresentou a cadela na exposição, né? Só que na hora do grupo ele não pôde apresentar, né? Tinha que ser um handler chinês, tinha porque que o ser um grupo era chinês. televisionado. Era televisionado. E nesse ano a China estava entrando na FCI. Estava sendo reconhecida pela FCI, o que é no clube chinês. Então, tinha que ser um handler chinês. Aí ela foi pro grupo, aí teve até um vídeo bem bonito mostrando América Staffordshire Terra, e colocou o nome Sim, lá, Amstaff Camarilha, tal, tal, tal. Cara, foi lindo de ver, né? na, E isso para mim foi um extra que o cara me deu, velho. Ele não tinha, isso não estava no combinado. claro. Ele falou, Ah, mas ele queria testar a cachorra. ah, mas ele Depois ela foi para gostou a China. também. Ele Ela foi para a China e gostou. fez 6 best in show na China. Bah, bah. Aí ele foi e mandou ela para os Estados Unidos. Mandou para lá. Mandou para os Estados Unidos. E aí nos Estados Unidos ela foi para um handler que não era o que eu tinha escolhido, mas o que eu tinha escolhido não estava podendo pegar na época. E aí ele falou, não, tem um outro handler que posso mandar? Pode, pode. Aí não deu certo com esse handler. A cadela acabou perdendo muito peso. Essas cadelas, essa linha da Sansa, né, principalmente da Class, dessa cadela que veio do Demonix, elas são cadelas muito apegadas. Sim, sim. Então, se a pessoa não tiver um manejo muito bom, ela não come, ela não faz isso. Já fica Sansa toda mesmo, sentimental. Sansa é uma cadela que, se eu viajar com ela e ela não comer na hora certa, ela chega numa depressão total, parece que vai morrer do outro lado. Eu Ela tem vi que o teu, comer, ela eu tem que vi a fazer tua refeição. dedicação com ela lá, muito boa, assim. Muito. Tu tava com outros cães também lá. Sim, sim. O jovem pegou terceiro lugar no Mundial, né?
o jovem tigrado, o Sauron. Eu vi ele muito Terceiro bonito lugar. também. Tá? E o É. que tu... Tira para nós. E o que tu achou do nível lá dos cães que estavam? Não só os cães que vieram de fora. Tinha um da Espanha muito bonito, como é que é um tigrado muito lindo. E Sim, é o do tu Manuel achou 2, desse... né? Isso, muito bonito. Até foi uma disputa boa ali com o Trouble ali, né? Sim, sim. Tá. É um cachorro bem bonito, bem típico, né? Não É, é bem o meu jeitão, não, mas um cachorro super típico. Não tenho o que dizer do cachorro. Super tudo em correto. dia ali, né? Tudo certinho, né? É. Bem apresentado também. Tá? E o que tu achou na geral, assim, daquele momento ali, nosso ali, daquela situação ali, nossos Cara, cães disputando? isso é uma coisa. Eu fiquei muito ligado na apresentação dos cães. Achei o nível muito bom. Achei muito bom o julgamento também, de forma geral. Os resultados foram interessantes. Eu achei que dois cães que eu acho que estavam no holofote, né, que era o Berlim e o Torresmo. O Torresmo não se apresentou bem na Nacional, né? O Berlim estava impecável. Já achei que o Berlim não foi tão bem na Mundial É, e o Torresmo Torresmo já foi. estava bem melhor. É. Estava bem melhor. Então, assim, foram cães que fizeram o papel deles, que poderiam ter resultados melhores. E eu acho assim que tiveram um contratempo por uma questão de alguma coisa que aconteceu, você sabe, né? Tem aquele dia que é o Sim, do cachorro e tem um dia que não sim. é, né? Mas aí que está o segredo, né? O cão é um ser e daqui a pouco ele acorda melhor, daqui a pouco ele vai estar melhor, e é isso que o Handler e o criador né, Sim, sim. tem que tentar entender, tá? Mas os outros criadores também, por exemplo, o Leonardo, né, se destacou bastante, eu acho que o Leonardo Sim, trouxe sim, o Leonardo arrebentou, né? As duas jovens dele venceram nas duas exposições, ficaram muito bem no ranking especializado, se eu não me engano, primeiro e segundo também. As cadelas ganharam raça, né? Ganharam o melhor jovem duas vezes do cachorro importado. Foi um resultado fantástico para ele, com certeza. o Guga tirou segundo Best in Show de cria, muito bom também. Super resultado. Isso era uma coisa que até a gente comentou, né? Que a gente queria trazer para poder explicar que ele era um tipo de competição que eu não tinha nem conhecimento. Vamos E tu trazer, vamos sempre olha, trazer. e assim. é, Ele foi muito bem, ele se preparou para aquilo ali, levou O cães que eram Fred muito também, parelhos, né? E bastante. foram. Uma coisa que eu fiquei muito. Cara, eu sou do interior aqui, a minha cidade é a última cidade do Brasil, realmente. Então, eu estar ali junto com vocês naquele momento foi muito emocionante, assim, cara. Para mim foi muito, muito forte, cara. E uma coisa que eu fiquei encantado, assim, pela qualidade dos nossos cães, pelo empenho né, dos nossos criadores, a gente ali, né, cara, a satisfação de estar, às vezes tiravam um segundo, tiravam, e aquilo era uma vitória, entendeu? E eu acho que é isso que leva à frente um trabalho, né? Sim, sim, com certeza. Eu acho que, bom, em primeiro lugar, o comportamento das pessoas ali, né? O Marcos estava lá, ele estava como supervisor dos nossos eventos, né? Então, assim, a atitude de todo mundo, assim, eu achei que foi bem cortês, né? As pessoas Comportamento até muito bom. comportamento muito bom, que não era muito comum alguns anos atrás. Mas Eu a vi gente que tem que evoluir, né, cara? não, cara, e outra coisa, quase todo mundo ficando velho, né? Essa E molecada que esse tá chegando nova já é de outra geração, não é uma geração tão briguenta, né? um É outro uma jeito. geração mais, tem um É. outro jeito, não é tão visceral, né? Eu sou Como de 90, né? Cara, eu sou de 90. Eu peguei cachorro em 90. Então, eu sou do tipo dos caras que. Mas depois de um certo tempo, eu comecei a me dar conta e eu brigo, cara. Eu brigo, discuto, mas eu não deixo o cara ir embora. Eu vou lá e, pô, meu, desculpa aí, a gente. Entendeu? A gente é meio eu ainda. não brigo mais, cara, eu não brigo mais, mas eu argumento, Claro, eu argumento e se me der oportunidade eu falo até eu perceber que eu tô errado. claro, Mas tem que ter paciência para conversar. Eu claro. acho que a coisa é por aí. E é isso que faz a diferença, é dessa forma que a gente se entende, né? Se a E gente assim, ó, deixar as e coisas na reta.
eu acho que nos últimos 2, 3 anos aí, a raça América aqui no Brasil, ela deu uma crescida. Eu acho que não é nem os últimos 8, eu acho que os últimos 5, 6 anos, assim, deu explodiu, né, cara? Então, o bom disso é que tem criadores aí, por exemplo, pô, que é lá de 98, né, cara? 90, alguns criadores aí, então, e as novas gerações, elas vêm vindo, né? Porque é como tu diz, vem, e vem com poder. Por exemplo, o Fred mesmo, que é um criador do Canil Vikings, né? Não sei se tu... Um Sim, cara com sim. muita força também, um cara muita paixão, um cara novo, né, cara? É muito bom. Tá? Eu tô tentando colocar uma foto aqui da Sansa aqui, ó, tá? Pra gente fechar por aqui e tu, nas últimas palavras, olhando para ela assim, e o que significa para ti isso aqui, tá aí os teus Ela tá aqui agradecimentos. no meu pé, cara, Tá agora. aí do teu... Ela tá Pois aqui é, no meu pé agora. Tá deitada no meu pé. Cara, eu me posso falou que é dizer, uma essa foto é realização. Cara, é que tu olha para essa cachorra e tu te sente realizado ou não? sim, sim, eu me sinto realizado quando eu olho para ela, mas eu não estou falando só de um Américas, não estou falando só de estrutura, eu estou falando de comportamento, eu estou falando da amabilidade do cachorro, eu estou falando de lealdade, né? É uma cadela fantástica. Ela tá aí. Essa foto foi tirada pelo Johnny, né? É uma foto que foi publicada num livro, né? Um livro pet de uma editora até famosa, né? E eu fiquei muito feliz dela ter sido prestigiada naquela época, né? Ela estava realmente no auge, né? Você vê que a cachorra está super estruturada nessa foto. Maravilha. E é uma cadela que, cara, era para ter ido para o Mundial como adulta, não foi? Foi como veterana, fez o trabalho dela, se apresentou super bem. É uma cadela que precisa do retorno. Eu tinha percebido isso, né? Que quando ela era apresentada, quando ela não ganhava, que o Handler muitas vezes saía da pista de cabeça baixa, ela sentia, né? Ela tinha Claro. uma reação ali, tipo assim, pô, o que que foi? Eu fiz tudo certo e não vou ganhar a atenção e tal. Sim, sim. E eu percebi isso, né, nela, e aí, como ela é uma cadela que eu tenho um convívio muito grande, eu falei, ganhando ou perdendo, eu vou sair fazendo festa com ela. E, cara, se você vê as pessoas que viram ela chegando na pista, quando ela chegava na pista, antes dela entrar em pista, ela parecia uma velhinha mesmo, uma cadelinha assim, até Mas meia, quando meia botava curva e tal. Mas quando ela pisa ali dentro, É cara, é uma verdade. coisa inacreditável que ela vira. Ela Eu vira vi, eu um vi. monstro, Eu tive o sabe? prazer de, É de, impressionante, é de ver. impressionante. E para mim, assim, foi uma emoção muito grande apresentar essa cadela em pista. Cara, bom, é assim, ó. Pessoal, uma conversa aqui muito legal com o Cláudio Camarilha, tremendo criador, tremenda pessoa, nesse já tinha muito tempo eu venho admirando, seguindo ele assim e vendo o trabalho. A gente às vezes se separa por um tempo ou não consegue chegar, né, para conversar, porque a gente é de uma época que era mais complicado, né, Cláudio? A gente é Sim. de um estilo mais, tá? Então, cara, eu queria te dar os parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua dedicação à nossa raça e principalmente, cara, eu quero te deixar uma coisa pessoal aqui que entenda assim, ó, a tua ligação com os teus cães é diferenciado. Entendeu? Eu Obrigado. conheço muita gente, conheço muito cara, conheço muito, assim, eu já andei bastante, conheço muita gente, e gente que gosta de cachorro, gente que tem American, que gosta, mas, cara, eu disse para um amigo quando eu vinha para cá, eu digo, puta, aquele baixinho ali é diferenciado, louco. E a Regina me disse, Cláudio é gente boa, Cláudio é um cara que ama aquele cachorro dele, é uma loucura, assim, demais. Cara, e é realmente, meu querido, ó, meus parabéns para ti, tá? Muito obrigado por essas palavras, tá? E a gente vai se encontrar muito mais e vamos fazer um bom trabalho em cima disso. Você falou de uma pessoa aí que eu sou super fã, que é a Regina. Vamos Regina, aproveitar para dar um beijão nela. ah, Regina, Ivan, meus brothers, Marcos Loureiro, que é o nosso coordenador do conselho, e todos os amigos aí, muito obrigado.
É verdade, cara. Tá, e eu também gostaria de agradecer todos os nossos parceiros, amigos aí, criadores, pessoal me chamando, pô, Boca, tem isso que fazer, tem isso que conversar com o Cláudio, conversar com o pessoal. Eu digo, não, calma um pouquinho, que vai chegar a oportunidade. Então, a ideia é o seguinte, o Cláudio Camarilha, ele é o pontapé inicial para 10 bate-papos que nós estamos organizando. Então, o cara era o cara que eu queria, então eu disse, não, só vou começar a partir dessa figura aqui. Tá, meu irmão? Muito obrigado. Valeu. Sucesso para ti. Tamo junto, tá? É isso aí, Abração. meu jovem. Um abraço. Obrigadão, cara. Sem Até palavras, mais. hein?